Legal. Realização de sistemas. O que significa realização de sistemas aqui para nós? Realização de sistemas discretos, né? A gente vai fazer realização de sistemas discretos. Significa montar um diagrama em blocos do sistema. Basicamente é isso. E um diagrama em blocos está diretamente relacionado com a implementação computacional de um sistema discreto. A gente vai usar aqui uma propriedade da transformada Z, que é a seguinte, a gente já viu na aula passada. Se eu tenho um x de n que tem transformada Z, x de Z, então, o x de n-1, ou seja, o x deslocado em uma amostra para a direita, o x atrasado em uma amostra, tem transformada Z, x de Z, tem transformada Z 1 sobre Z, vezes x de Z. E vai aparecer aqui, eu vou colocar até num tom mais claro, porque a gente não vai usar nesse contexto aqui. Vai aparecer uma condição inicial, deixa eu conferir aqui, para não falar errado, que é mais o x de menos 1, mais o x no domínio do tempo, né? X de menos 1. Por que eu coloquei dessa cor? Primeiro, porque a gente vai trabalhar essencialmente com funções de transferência, e funções de transferência não incluem condições iniciais. Isso aqui está relacionado a condições iniciais, né? Então, isso não vai aparecer quando a gente usa funções de transferência. Em segundo lugar, porque a gente vai tratar de sistemas causais. Sistemas causais e sinais causais são aqueles sistemas que não preveem o futuro, né? Só reagem à entrada atual ou entradas anteriores. E se os sinais excitando esse sistema são causais, começam em zero, né? São nulos para tempo negativo, então o x aqui num tempo negativo vai ser zero. Então isso aqui vai acabar não aparecendo nos nossos problemas aqui. Então eu vou esboçar um exemplo qualquer aqui. Eu tenho aqui o eixo N, e eu vou esboçar um sinal aleatório aqui. Vou dizer que aqui é o 0, aqui é o menos 1, menos 2, e se estende para lá e para lá. 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Vamos dizer que esse sinal aqui tem valor... não vou nem colocar os valores numéricos, vamos colocar qualquer coisa aleatória aqui. E esse sinal aqui é causal, então ele está multiplicado por U de N. Esse sinal x de n, ele tem uma transformada z, não sei quem é, x de z. Se eu fizer uma versão dele atrasada em uma amostra, vamos lá, vamos copiar ele aqui e desenhar ele atrasado em uma amostra. Na verdade, então ele vai estar aqui. Esses índices aqui das amostras vêm para cá, eles vão estar juntos lá com o gráfico de cima. Então, está aqui o 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2. Atrasei o sinal numa amostra, né? Esse aqui é o sinal x de n menos 1.
Se esse cara aqui tem transformado a z x de z, esse cara aqui tem transformado a z 1 sobre z x de z. Seja quem for esse x de z aqui. Mais isso aqui, né, x de menos 1, mas aqui como é um sinal causal, o x de menos 1 é zero, então fica só assim. É esse par aqui que a gente vai usar bastante, né, que ele é uma versão, é um caso específico daquele par de transformada lá, do sinal deslocado, onde, nesse caso específico aqui, o sinal é causal, né, então esse termo aqui sempre vai ser zero. Então, deslocou o sinal para a direita, né, atrasou o sinal, eu tenho no domínio Z multiplicação por 1 sobre Z, ou divisão por Z, né? Vocês devem se lembrar que eu fiz alguns diagramas em blocos na aula passada. Por exemplo, eu vou fazer um sistema aqui, onde o sinal y de n é igual ao sinal x de n mais x de n menos 1. Como que era o diagrama em blocos para esse caso aqui? Eu tenho que pegar, vou colocar o y de n aqui, vou colocar o x de n aqui. Como que eu crio uma representação gráfica aqui do x de n menos 1? Eu tenho que colocar um atrasador, né? E a gente usa o símbolo d para isso. Se esse aqui é um operador de atraso, um atrasador, o que eu tenho aqui embaixo é o x de n menos 1. Então, ele sempre guarda um valor e no próximo instante de tempo, né, num sistema discreto lá, pode ser no próximo clock, ele está com o valor que tinha aqui no clock anterior, né? Esse valor vem para cá. Aí, se eu quero somar a amostra atual com a amostra anterior, eu coloco um bloco somador aqui. Somo os dois. E tenho aqui o y de n. Esse cara aqui, o operador de atraso, vocês vão muito comumente encontrar ele não com o símbolo D, mas com o símbolo Z na menos 1. Por quê? Porque Z na menos 1, né, 1 sobre Z, significa atraso de uma amostra, só que projetado no domínio Z, né, no domínio da frequência. Então, ele seria o bloco Z na menos 1, ele seria a transformada Z do bloco de atraso, né, do delay do bloco D. Então, esse sistema aqui, por exemplo, y de n igual a x de n mais x de n menos 1, ele pode ser representado assim, ó, x de z, y de z. Eu tenho aqui o z na menos 1. Aqui eu tenho o x de z vezes z na menos 1, né? O z na menos 1, x de z, com um atraso. Vou colocar o bloco somador aqui. E a saída. Essa notação aqui é bastante comum. É comum até alguns autores misturarem as notações. O cara colocar um x de n aqui no domínio do tempo e representar o atrasador, aqui, né, no domínio do tempo, representar o atrasador como z na menos 1. Acontece também. Não é, do ponto de vista matemático, não é algo muito rigoroso, né? Fica um pouco estranho, mas aparece por aí, né? Mas a forma rigorosamente correta da gente representar é usar o z na menos 1 aqui, quando a gente está tratando dos sinais no domínio z, e usar o atrasador aqui, o delay, quando a gente está tratando no domínio do tempo discreto. Mas as operações são equivalentes. Certo?
Então, isso é algo que vocês têm que guardar aí. Z na menos 1 é atraso de uma amostra. Eu vou colocar bem grande aqui. Z na menos 1 é atraso de uma amostra. Z na menos 2 é atraso de duas amostras, e assim por diante. Z na menos 3, atraso de 3 amostras. Vamos fazer um exemplo aqui, onde, vou separar aqui, o y de z é igual a, vou colocar n. Y de n é igual a 2x de n mais 3x de n menos 2. Eu quero fazer o diagrama em blocos em Z. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que atrasar o x de n aqui em duas amostras, né, para poder fazer isso. Eu já posso passar para a representação no domínio Z aqui, né? Y de Z igual a 2x de Z mais 3z na menos 2, né? Porque está atrasado duas amostras, x de Z. Eu vou fazer a representação aqui no domínio do tempo e no domínio Z, vai ficar igual, né? Só vai mudar a notação ali, os símbolos que eu vou usar. No domínio do tempo discreto, eu tenho x de n aqui e um y de n aqui. E eu preciso colocar os atrasadores de forma a representar dois atrasos, né? Então, eu tenho um atrasador, e aqui eu tenho x de n menos 1, e agora eu tenho outro atrasador, e aqui eu tenho x de n menos 2. Aí eu tenho que multiplicar esse x de n menos 2 por 3, aqui. Então, lembrem-se que a multiplicação por uma constante é representada com um triângulo, assim. Eu tenho que multiplicar o x atual por 2. E aí eu somo os dois. E crio um y de n. Eu vou até copiar aqui para fazer a representação no domínio Z, no domínio da frequência. É a mesma coisa, né? Aqui, ao invés de x de n, eu tenho x de z. Aqui, ao invés de x de n menos 1, eu tenho z menos 1, x de z. Aqui, ao invés de x de n menos 2, eu tenho z na menos 2, x de z. Tem dois atrasos, né? E o resto, aqui o y de n, eu tenho o y de z. E o resto fica igual. Porque a transformada z é linear, né? Professor, só desculpa interromper. É Oi. Z na menos 2 ou Z na 2? Opa, obrigado, bem observado. É z na menos 2. Aí, bom saber que tem gente prestando atenção aí. Z na menos 2, dois atrasos, né? Beleza, então se eu pedir para vocês fazerem um diagrama em blocos desse sistema aqui, vocês sabem fazer. Vocês devem se lembrar também como é que a gente faz o diagrama em blocos para quando tem um sistema realimentado, né? Por exemplo, vamos colocar o x do lado direito. X de n mais 2x de n menos 1 é igual a y de n menos 2y de n menos 1.
eu tenho que isolar o n, isolar o y de n, né? O y de n atual, e ver como é que fica a expressão e aí montar o diagrama em blocos, né? Eu posso atrasar o y de n também. Vamos isolar esse cara aqui, então, deixar ele sozinho aqui do lado esquerdo, y de n é igual a... Esses aqui vão para o lado direito, como eu vim com esse aqui sem trocar o sinal, que eles lá vão sem trocar o sinal também. A gente vai trocar o sinal desse aqui, né? Y de n igual a x de n mais 2x de n menos 1 menos 2y de n menos 1. Vou fazer o diagrama em blocos agora, no domínio do tempo. Coloco y de n aqui, x de n aqui. O y de n é composto por x de n, tem o x de n atrasado em uma amostra, então vamos representar ele aqui. Eu coloco um atrasador, D. Aqui nesse de cima, agora que eu lembrei, se eu estou representando o domínio da frequência, eu tenho que colocar aqui z na menos 1, né? Z na menos 1, Z na menos 1. Aí. Coloquei um atrasador D. Aqui, então, eu tenho x de n menos 1, que eu tenho que multiplicar por 2. 2. O x de n não está multiplicado por nada, então ele é unitário mesmo. Aí eu somo esses dois aqui. Aqui tem um somador. E ainda eu tenho que somar o menos 2y de n menos 1. Eu tenho que pegar o y aqui, atrasá-lo uma amostra, e aqui eu tenho o y de n menos 1 aqui embaixo, e eu tenho que multiplicar ele por menos 2. Menos 2. Eu coloco mais um somador aqui, onde vai entrar esse cara. Acho que é mais 2, né? É Também. mais 2? Ah, vamos ver. Esse cara aqui estava menos 2, ele tem que passar mais 2, não é verdade? Antes eu falei que eu tinha que trocar o sinal desse, daí na hora de trocar eu esqueci. Então é mais 2. Beleza. Então tá aqui. O y de n é composto por duas vezes a amostra anterior, né? Que é esse termo aqui, mais a amostra anterior dele mesmo, né? Mais o x de n atual, tá aqui, mais duas vezes o x de n atrasado em uma amostra, tá aqui. Agora, a gente pode passar para o caso mais genérico. Vamos nos manter aqui em terceira ordem, para esse exemplo que eu vou fazer, mas ele é aplicável para qualquer ordem. Né? Terceira ordem quer dizer que eu tenho 3 atrasadores. Eu tenho uma função h de z, vamos deixar mais genérico aqui, igual a b0, z ao cubo, mais b1, z ao quadrado, mais b2, z, mais b3, sobre z ao cubo, mais a1, z ao quadrado, mais a2, z, mais a3. E eu quero um diagrama em blocos que represente essa função de transferência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir todo mundo aqui pelo z de maior expoente. Por quê? Porque a gente tem um operador que é o z na menos 1, que é o operador de atraso. Z na menos 2 são 2 atrasos. Z na menos 3 são 3 atrasos, e assim por diante. Mas a gente não tem um operador z, né, que multiplica por z. Esse operador, teoricamente, ele existe, né? Assim como esse aqui é o atraso de uma amostra, esse aqui é o avanço de uma amostra.
Esse operador aqui significa que eu estou prevendo qual vai ser a amostra, a próxima amostra, né, se eu falar de um sistema em tempo real. Então, em termos de realização prática de sistemas, esse operador aqui não existe. A gente sempre vai pegar as funções de transferência e dividir por z quantas vezes for necessário para que eu tenha só expoentes negativos aqui para o z, para que eu possa desenhar um sistema com atrasadores, um sistema que não precise prever o futuro, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho z ao cubo em cima e embaixo, eu vou dividir todo mundo por z ao cubo, em cima e embaixo. O sistema vai ser o mesmo, né? Ele vai efetuar a mesma operação, só a representação vai estar diferente. Talvez vocês se lembrem da aula passada lá que eu falei que alguns autores representam função de transferência só com expoentes negativos, né? O motivo é esse, que expoente negativo recai no operador de atraso, que é algo implementável na prática, né? Então, essa função aqui fica, se eu dividir todo mundo por z ao cubo, fica b0 mais b1, z na menos 1, mais b2, z na menos 2, mais b3, z na menos 3. No denominador, fica 1 mais a1, z na menos 1, mais a2, z na menos 2, mais a3, z na menos 3. E agora eu vou fazer o diagrama em blocos dessa função de transferência aqui, do sistema que tem essa função de transferência. Bom, eu estava antes aqui, ó, e eu botei uma equação aqui. O que que eu fiz? Eu isolei o y de n, né? Aí eu deixo ele do lado direito aqui, deixo o x de n entrando e monto o diagrama em blocos. Como é que eu isolo o y de n ou o y de z numa função de transferência? Vocês devem se lembrar aí que a função de transferência é o resultado da divisão da saída pela entrada, né, no domínio da frequência, y de z, sobre x de z. Até por isso, né, a gente pode usar lá a propriedade da multiplicação, né, que é a propriedade da convolução no domínio do tempo. O y de z é o produto do x de z com h de z. Eu posso fazer uma multiplicação que lá no domínio do tempo eu teria que fazer uma convolução, né? Um dos motivos para usar a transformada z, ou até no domínio contínuo transformada de Laplace, é fugir da convolução, fazer multiplicação. No domínio do tempo eu teria que fazer x de n convoluído com h de n. Aqui eu faço a multiplicação dos dois, e vale isso aqui, né? H de z é a saída pela entrada. Então, eu posso substituir aqui o h de z por y de z sobre x de z. Igual a, agora eu vou copiar, né? Porque vocês não precisam ficar esperando aí eu escrever tudo de novo. Y de z sobre h de z é tudo isso aqui. Eu posso isolar agora o y de z e aí montar o diagraminha. Só que eu tenho uma ideia melhor aqui. Eu vou dividir esse sistema em dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o h de z é igual a h1 de z, que vai ser o numerador, do h2 de z, que vai ter a parte do denominador. Onde h1 de z é igual a isso aqui,
copiar. E H2 de Z é igual a isso aqui, o denominador 1 sobre ele, né? Então, concordam, né, que H de Z é o produto desses dois termos aqui. Quando eu multiplico um pelo outro, eu tenho o H de Z completo. Por que eu estou fazendo isso? Vai ficar mais fácil desenhar o sistema. Eu não preciso isolar o Y e fazer todas as multiplicações ali. Se eu tenho H de Z aqui, entra X de Z, sai Y de Z. O que eu fiz agora é dividir o H de Z em duas partes. Ele está como H1 de Z vezes H2 de Z. No domínio da frequência é multiplicação, né? Quando eu tenho dois sistemas em cascata. X de Z está aqui, Y de Z está aqui. Eu posso representar isso como o X de Z entra aqui no H1 e na saída aparece um outro sinal aqui. Eu posso dar para ele o nome de W de Z, por exemplo. E aí o W de Z entra no H2 e aí sai finalmente o Y de Z. Vamos desenhar primeiro essa parte aqui, ó. Esse sisteminha onde entra o X de Z e sai o W de Z. Então, o W de Z é igual a X de Z, H1 de Z. O W de Z é igual ao X de Z. O H1 de Z está aqui. Eu posso copiar ele aqui. Copio. Copiar. Onde é que está o colar? Está aqui. Colei ele? Não. Ah, aqui. X de Z vezes isso aqui. Então, o W de Z é o X de Z vezes B0, mais o X de Z vezes B1 atrasado em uma amostra, mais X de Z vezes B2 atrasado em duas amostras, X de Z vezes B3 atrasado em três amostras. Eu tenho que colocar três atrasadores aqui, para fazer uma representação do W de Z. Três atrasadores. Tem que aparecer três vezes ali o Z na menos 1, então. Que é o D, né? Lá no domínio do tempo. Z na menos 1, Z na menos 1 e Z na menos 1. Atrasado zero amostra, eu tenho que multiplicar por B0, né? A amostra atual eu multiplico por B0. A amostra, o sinal atrasado em uma amostra eu multiplico por B1. E esse aqui eu multiplico por B2. E esse aqui eu multiplico por B3. Estou colocando constantes genéricas aqui, né? Só para mostrar qual é a receita de bolo para desenhar um sistema. E agora eu somo todo mundo. Vou colocar uns somadores aqui. Beleza, assim eu fiz esse sistema aqui. W de Z igual a X de Z vezes aquele numerador lá. Então eu criei a representação do H1 de Z, esse aqui que está em laranja, né?
Agora vamos fazer aqui, eu vou destacar em roxo. Vamos fazer a segunda parte, que é o W de Z entrando no H2 de Z, para gerar finalmente a saída Y. Então, o Y de Z vai ser igual ao W de Z vezes o H2 de Z. Ou seja, Y de Z é igual a W de Z vezes, vamos ver lá, o H2 de Z está aqui. Aqui é Z na menos 3. Vezes esses caras aqui. Copiar. Colar. O que vai acontecer aqui? Esses caras estão dividindo, eles podem passar multiplicando o y, né? Então, eu vou ter y de z vezes 1 mais... Vamos lá, vamos colocar todo esse numerador aqui. Isso é igual a w de z. E eu tenho que isolar o y, né? Eu tenho que isolar a saída para montar o diagrama em blocos. Esse termo aqui, y de z vezes 1, é o que eu preciso isolar. Então, eu vou fazer assim, ó, y de z mais... Agora eu coloco o y de z vezes o resto ali, vezes todos esses termos aqui. É igual a w de z. Eu vou isolar o y de z, né? Vou passar todos esses termos para a direita ali. Y de z igual a w de z menos... Vamos colocar termo a termo aqui. A1z na menos 1, y de z. Menos A2z na menos 2, y de z. Menos A3, z na menos 3, y de z. Agora eu já posso desenhar o diagrama em blocos. O y de z aqui, o w de z, que é a minha entrada para esse sistema, aqui. O y de z vai ser o w de z, mais vários termos aqui, que é ele mesmo atrasado, né? Então, eu tenho que pôr alguns atrasadores aqui. São 3 atrasadores para o y de z. Ele está aqui. Eu vou colocar aqui, então, 3 atrasadores. Z na menos 1. Z na menos 2. Z na menos 3. Vamos ver lá a equação. O y atrasado em uma amostra, eu multiplico por menos A1. Esse aqui eu vou multiplicar por menos A1. Esse aqui por menos A2. Esse aqui por menos A3. Professor, Oi? só uma dúvida. Por que que você colocou Z menos 1, Z menos 2 e no outro é Z menos 1, Z menos 1 e Z menos 1? Opa, tá errado, é verdade. Aqui é tudo Z-1. Cada um desses aqui é um atrasador em uma amostra. Bem observado, obrigado pelo aviso aí. Tudo Z na menos 1 aqui. Então, eu multiplico por menos A1, menos A2, menos A3.
E aí somo com todo mundo aqui, vou colocar os somadores. Então, vem esse cara aqui, soma com esse, soma com esse. Aqui em cima eles se somam com o W de Z. E vão compor lá o Y de Z. Esse aqui soma aqui. O que eu fiz, então? Eu tinha um sistema lá, uma função de transferência, ficou grande aqui, né? Eu tinha essa função de transferência, eu fiz um sistema que representa o numerador e um sistema que representa o denominador. Para isso, eu inventei um sinal aqui, conceitual, chamado W de Z. Então, aqui está a definição do W de Z, e daí ele vai como entrada para o segundo sistema ali, e sai dali o Y de Z. Agora vem uma parte interessante. Deixa eu ir para outra página aqui. Eu posso juntar os dois sistemas, né, para representar a função de transferência completa. Vamos juntá-los aqui. Eu vou pegar, então, esse cara aqui. Copio, vou lá para a página seguinte e colo. E vou concatenar o segundo sistema aqui para fazer exatamente isso aqui, né? A saída de um entrando na entrada do próximo. Então, eu vou copiar isso aqui. Copiar, vamos lá, colar. Paste. Aqui eu posso diminuir algumas coisas. Posso tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Isso aqui eu empurro para cima. O W de Z foi um sinal auxiliar que eu criei aqui só para desenhar esse sistema, né? Aqui não precisa de somador, eu coloquei, mas não precisa. Esse sinal aqui vai direto lá. Aqui. Tá aí. O Y de Z é o x de z atual vezes B0, o x de z atrasado, uma amostra vezes B1, duas amostras vezes B2, três amostras vezes B3, e ele está realimentado aqui também, né, com ele mesmo atrasado. Ok. Isso aqui é o que a gente chama de representação ou realização, né? Realização na forma direta 1, porque existe uma forma direta 2 também, que vai ser muito útil para a gente diminuir a quantidade de memória utilizada para implementar esse sistema. Aqui eu preciso de 6 memórias, né, ou 6 atrasadores. Eu preciso guardar valores aqui, né? Preciso guardar 6 valores sempre para compor a amostra atual, né? Quando eu for implementar na prática esse sistema. A saída sempre vai ser composta pela entrada atual, mais outras 6 amostras atrasadas aqui. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso com menos memória. Tem como. Esse sistema aqui, ele então, vamos desenhar aqui o H de Z, né, o Hzão aqui, vou deixar ele bem grande. Y de Z. E eu dividi ele em dois ali. Eu coloquei aqui um H1 de Z e aqui um H2 de Z. Inventei um sinal auxiliar aqui chamado W de Z, só para me ajudar nos cálculos. Existe uma propriedade da convolução no domínio do tempo ou da multiplicação no domínio da frequência, que é
a propriedade comutativa. Propriedade comutativa. É uma propriedade tanto da convolução como da multiplicação. Então, H1 de n convoluído com H2 de n é igual a H2 de n convoluído com H1 de n. Vale para multiplicação também. H1 de z vezes H2 de z é igual a H2 de z vezes H1 de z. Isso significa que eu posso pegar aquele sistema lá, que é H1 de z concatenado com H2 de z, x de z, y de z. E eu posso inverter esses dois termos aqui dentro. Eu posso colocar o H2 antes. H2 de z, H1 de z. Eu ainda vou ter a mesma operação total, né? No fim das contas, o sistema total, o sistema completo, H de z, vai fazer a mesma operação. Claro, aquele sinal W de z que eu criei aqui no meio, aqui ele não existe. Esse cara aqui é alguma coisa diferente do W de z. Podemos dar um nome para ele aqui. WX, YZ não fica bom. Sinal, pode ser um S de sinal, né? S de Z, pode ser o nome. Ou deixa eu ver se eu criei alguma outra representação. Ah, tá, V de Z, eu costumava usar. V de Z. Que é diferente do W de Z. Ele é outro sinal. É outro sinal auxiliar que eu preciso criar na minha representação aqui. Se eu estou invertendo a ordem dos dois sistemas, vamos fazer isso no desenho aqui. Eu pego esses dois, esse sistemão aqui, eu vou copiar ele. Vou colar aqui. E vou inverter a ordem dos dois subsistemas. O W de Z vai deixar de existir. Então, vamos lá. Eu vou tirar essa setinha aqui. Vou empurrar todo mundo para a direita. Agora eu trago esse aqui para a esquerda. Empurrar esse aqui um pouco mais para lá. Opa. Bom, Y de Z não vai estar aqui mais, já posso apagar ele. Aqui também não é X de Z. Então, estão aqui, opa. E aí, copiou todo mundo? Ainda não. Estão aqui os dois sistemas, o H1, esse aqui é o H1 de Z, não, esse é o H2, eu mudei a ordem, né? H2 de Z, e esse aqui é o H1 de Z. Agora eu vou concatenar esses dois sistemas, assim como eu fiz antes, só que na ordem inversa. Então, aqui fica a entrada, X de Z, aqui fica a saída, Y de Z. A forma como o sistema opera lá dentro é completamente diferente. Aquele sinal W de Z não existe nesse sistema aqui. Eu estou chamando esse cara de V de Z. Mas, pela propriedade da comutação, aqui a propriedade comutativa, eu sei
matematicamente, né, já não fica tão intuitivo a gente ver visualmente, mas matematicamente a gente sabe que a operação que esse sistema realiza é a mesma operação que esse sistema realiza. Ele só está arquitetado de forma diferente aqui. Agora, reparem nesse V de Z que aparece aqui. Faltou alguma coisa aqui? Faltou um somador aqui, ó. Aqui faltou um somador. Deixa eu tirar isso aqui. Reparem nesse V de Z. Aqui eu tenho V de Z, aqui eu tenho V de Z e aqui também. Quer dizer que aqui eu tenho V de Z atrasado em uma amostra e aqui também. Aqui seria Z na menos 1, V de Z. Aqui e aqui eu tenho Z na menos 2, V de Z. V de Z. Aqui e aqui eu tenho Z na menos 3, V de Z. Por que que eu disse isso? Porque eu estou fazendo operações redundantes aqui, né? Eu estou armazenando o V de Z com uma amostra de atraso em dois lugares diferentes, com duas amostras de atraso em dois lugares diferentes também, com três amostras em dois lugares diferentes. Essa aqui é a forma direta 2, que é o atalho lógico aí que a gente usa para chamada forma canônica. A forma canônica é o seguinte, é a forma mais econômica de representar o sistema. Eu posso simplesmente juntar essas partes aqui, fazer um único atrasador. Vamos desenhar aqui a forma canônica. Essa eu vou desenhar de novo. Então, tem um X. Professor, Oi? ali onde o senhor desenhou o somador, assim, visualmente ficou esquisito para mim, porque ele tá entrando com sinal e faz a soma lá do outro lado, não é? É verdade, você tem razão. Aqui não é um somador. Eu me confundi. Porque o sinal está vindo da esquerda para a direita aqui, né? E para baixo. É verdade. Beleza. Obrigado pela observação aí. Eu vou desenhar aqui, então, a forma canônica. Tenho x de z. Preciso de um somador aqui. Tenho z na menos 1, z na menos 2, z na menos 3. Z na menos 1. Aí é z na menos 1 de novo, né? O operador sempre é z na menos 1. Z na menos 1. Aí eu multiplico por menos A1, menos A2, menos A3. Menos A1. Menos A2. Menos A3. E aí vem os somadores. Vou ter que reposicionar aquele lá em cima, deixar ele mais para a esquerda. Aqui está o x de z. E aqui eu já tenho o v de z com os atrasos, eu posso simplesmente puxar aqui B0, B1, B2 e B3, né? B0, B1, B2 e B3. E agora os somadores.
e finalmente aqui o y de z. Essa é a forma canônica. Então, um sistema, aqui eu fiz um exemplo de terceira ordem, né? Um sistema que tem 3 atrasadores. Eu tenho uma função de transferência aqui, vamos voltar lá. Tenho essa função de transferência, eu posso representá-la com um sistema com 6 atrasadores ou com 3 atrasadores. Graças à propriedade comutativa, a gente consegue, depois de dividir o sistema em dois, a gente comuta esses dois sistemas, né? Altera a ordem deles e junta aqui essa parte redundante. E aí eu implemento o sistema com 3 atrasadores, só preciso de 3 memórias, 3 posições de memória. Se eu tiver um vetor lá de amostras anteriores, eu só preciso de um vetor de 3 posições, né? Nesse caso aqui, eu preciso de um vetor das 3 últimas entradas e um vetor das 3 últimas saídas, para compor a saída atual. Aqui eu só preciso dos 3 últimos valores do tal do V de Z, que apareceu aqui, né? E aí eu consigo compor a saída com isso.